Glória a Deus. Podeis tomar o seu lugar. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração e eu quero transferir para o seu coração é: um pouco de água e brotará. Declare comigo: um pouco de água e brotará. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pela tua presença. E nós queremos te agradecer, Pai, por todo o mover do Teu Espírito que já se faz neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que realiza. Senhor, nada do que estamos vivendo, nada do que estamos passando, se chegamos até aqui, Pai, não foi por acaso, é porque a Tua presença é conosco. Tua presença, ela reina, ela habita em nós. E nós sabemos, Pai, que é através dela que nós vencemos, é através dela que nós temos força, é através dela que nós temos direções, é através da Tua presença que nos mantemos de pé. Por isso, Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que temos vivido, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Cada momento de dificuldade, cada momento de luta, cada momento de aflição, mas ali o Senhor esteve conosco, ali o Senhor se fez presente, nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, nos momentos de felicidade, o Senhor também se fez presente. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxeste até aqui, e cremos que muito mais viveremos, muito mais, Pai, nós teremos diante de Ti, porque, Pai, não importam as circunstâncias, não importa a terra que nós estamos, não importa, meu Deus, aquilo que estão dizendo. O que importa é quem está conosco, é aquele que habita em nós, assim como foi o grande segredo dos grandes homens do passado, de grandes mulheres, que não foram grandes por acaso, foram grandes porque valorizaram o que precisava ser valorizado, porque se entregaram, entenderam o real valor da vida. Espírito Santo, tem essa liberdade de operar, de agir, de nos limpar, de tirar aquilo que, Senhor, não está legal. Espírito Santo, tem essa liberdade de arrumar, tem essa liberdade de se manifestar, trazendo toda a libertação necessária. Pai, nós te damos livre acesso em nossos corações, em nossas mentes, para que o Senhor nos revele as coisas encobertas e nos faça viver a vida que o Senhor planejou. Espírito de Deus, te louvamos e te agradecemos, porque sabemos, Pai, em quem temos crido, é um pouco de água e brotará. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos num Deus de maravilhas, nós sabemos a quem nós temos seguido. Por isso, Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade, e que o Senhor, Pai, faça a tua obra, que eu diminua e tu cresças, e que assim, meu Deus, como o Senhor, Pai, tem, Senhor, falado ao meu coração, fale com a tua igreja, ministre aos corações, e faça tudo aquilo que apraz o teu coração. Muito obrigado, Espírito Santo, o Senhor é real, o Senhor é real neste lugar, o Senhor é real em nossas vidas, o Senhor é precioso. E eu quero te agradecer, porque sei que viveremos, Pai, Senhor meu Deus, nas profundezas, viveremos, Pai, Senhor meu Deus, a cada dia, Senhor meu Deus, diante, Pai, daquele que
tudo pode e tudo faz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Há esperança para a árvore que for cortada. Acredite, ainda que tudo diga não, há esperança para mim e há esperança para você. Por isso o tema desta mensagem é um pouco de água e brotará. Como nós louvamos aqui, há esperança, nós cremos. Ele é a nossa âncora. Quem tem a presença, tem tudo. Por isso simplesmente abra o teu coração e permita que Ele trabalhe. Eu não sei o que você literalmente veio buscar, mas eu quero transmitir ao seu coração que há algo muito mais precioso, há algo muito mais rico do que bênçãos, milagres, ou daquilo que muitas vezes podemos imaginar. Nada deste mundo se compara àquilo que Deus tem para mim e tem para você. Nada. Você pode ter vivido já grandes experiências. Você pode ter vivido experiências que não foram agradáveis. Mas acredite, ainda que você tenha tido a sua maior experiência no lado bom, saiba que nada se compara com aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Por isso eu quero que você, comigo, abra a palavra de Deus em Jó, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Jó, capítulo 14, no versículo 7 ao versículo 9. A palavra de Deus, ela nos traz aqui uma revelação, uma direção. E ela aqui começa dizendo: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Eu não sei qual é o seu estado atual. Eu não sei como está a sua vida. Mas aqui é uma revelação que Deus nos traz. Não importa como você esteja vivendo hoje. Se de repente foi maltratado, maltratada, cortado, cortada. Não importa a sua condição, ainda que a raiz envelheça. A palavra do Senhor está nos trazendo uma direção e uma revelação. Ainda que tudo diga não, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas, sonhos voltarão. Ao cheiro das águas, a alegria voltará. Ao cheiro das águas, haverá esperança. Um pouco de água e simplesmente brotará. A palavra, ela nos promete que tudo brotará novamente, se ao menos confiarmos nas direções que Ele nos dá. Se ao menos dermos um passo na sua direção. Aqui Ele está nos mostrando e nos revelando
algo profético. Deus não estava falando simplesmente com Jó neste momento. Deus estava nos trazendo uma revelação de algo que serviria para os dias de hoje. Algo profético acontecendo aqui nesta noite, neste lugar. Assim como esta jarra simboliza a presença de Deus. E estes copos que aqui estão, áreas das nossas vidas, que talvez estejam assim, secas, sem esperança, sem alegria, sem sentido de viver, de repente achando que tudo acabou. Mas sabe o que ele está nos dando de referência? Que quando a presença simplesmente vem e coloca um pouquinho de água, ele está dizendo: acredite, haverá alegria, haverá esperança, sonhos serão renovados, ainda que a tua saúde não esteja bem, você será curado. Ele está dizendo: ainda que a tua família digam que acabou, ela é restaurada. Ainda que de repente você não tenha mais sonhos, projetos, de repente você entendeu que sua vida ministerial acabou, ele faz isso. E diz: somente um pouco é o suficiente para fazer tudo reviver. Tudo brotar novamente. Acredite, é isso que está acontecendo aqui nesta noite. É isso que está acontecendo na sua vida. Você não veio em qualquer lugar. Você está na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus. E ao cheiro destas águas, acredite, a esperança para a tua casa, a esperança para a tua saúde, a esperança para a tua vida, a esperança para os teus sonhos, a esperança para se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Acredite, aleluia. Em Romanos 12:2 diz a palavra de Deus: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor faz cada vez que nós ouvimos a sua palavra, cada vez que nós meditamos na sua palavra. É o pouco d'água, cada culto que vem, renovando a nossa mente, transformando aquelas crenças que de repente disseram que você não seria nada, e a palavra vem e diz: você é amado, você é filho, você é mais do que vencedor, você é luz, você é sal, você pode todas as coisas, tudo é possível ao que crê. Pelas minhas pisaduras você é curado. Entende o que Deus, Ele está nos ensinando? Por isso a importância de nós estarmos em reuniões como essa, por isso a importância do nosso relacionamento com a palavra de Deus. São águas, ao cheiro das águas, tudo que estava morto começa a reviver. Talvez lá atrás você passou por abusos, sejam eles em palavras, sejam eles físicos. Talvez você não teve uma criação adequada, um pai que olhasse nos teus olhos e um dia dissesse para você que o amava. E talvez isso te gerou uma crise de identidade, que até hoje você não sabe quem você é, que até hoje você vive uma vida qualquer,
porque você não entendeu ainda quem você é. Você ainda não entendeu aquilo que Deus está fazendo e buscando realizar em você. Por isso, quando nós passamos a nos relacionar com a Bíblia, por isso a leitura é tão importante, e não a leitura por si só, mas a meditação na palavra de Deus. Ouvir a voz do Senhor, porque isso vai alterando tudo aquilo que um dia lançaram de maldição em nossas vidas, tudo que passamos, tudo que vimos, que às vezes nunca tivemos coragem de dizer para ninguém, nunca tivemos coragem de falar, e isso hoje trava um casamento, trava a criação de filhos, trava relacionamentos, trava muitas áreas, não prospera, não vai para frente, tudo passa a travar, por maldições que foram lançadas lá atrás, palavras malditas. Por isso a apóstola disse aqui, cuidado com as suas palavras. A palavra tem poder, e aqui a palavra de Deus, aqui está a verdade que nos liberta, a verdade que purifica a nossa mente, a verdade que tira todas as mentiras que um dia foram ditas, a verdade que diz quem você é, a verdade que nos revela, em muitos momentos, a nossa capacidade, o nosso merecimento. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas mentiras há dentro de nós que nos bloqueiam. Por isso ele está dizendo, só um pouco, ao cheiro, permita-se viver aquilo que Ele tem para você, não impeça a ação do Espírito na sua vida, não são as circunstâncias que determinam a promessa, mas quem está com você. Não é porque algo acabou que você deixou de ser quem Ele te chamou para ser. Coisas podem ter acontecido, uma enfermidade chegado, um casamento que se acabou, mas nada muda quem você é em Cristo Jesus. Entenda que você continua sendo um filho, e um filho amado, que em muitos momentos quem é amado é corrigido. Um filho em que em muitos momentos, ainda que nós venhamos a errar, existe um pai que está presente ao nosso lado, não para nos punir, mas um pai que está presente para nos fazer mais semelhantes à sua presença, nos dando o caminho da vida, o caminho que literalmente nos faz andar de forma que sejamos literalmente cuidados. Por isso nós temos que entender que gotas, elas regam. Gotas simplesmente regam. Cada palavra de Deus na minha vida e na sua vida está gerando um cuidado dele, uma proteção. Deus está regando e dizendo: filho, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua vida. Em Provérbios 4, 20 ao 23 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartais dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Deus está te dando saúde e vida. Saúde e vida. Creia, a cura de Deus para a tua casa, para a tua família, para a sua visão, para o seu ouvido, para o seu corpo, para o seu relacionamento, para a sua família, há curas de Deus. Deus está promovendo sempre a vida. Há uma água do Espírito Santo, promovendo coisas extraordinárias, sempre movendo, sempre movendo. Há uma água que flui do Espírito de Deus, gerando aquilo que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus sempre está cuidando e gerando vida, cuidando e gerando vida. Deus sempre está buscando cuidar do meu e do seu coração. Assim como quando eu educo as minhas filhas, eu estou tentando sempre proteger o coração delas. É assim que Deus faz comigo e com você. Nada do que Ele nos pede é porque Ele precisa. Tudo que Deus nos pede é porque Ele está conduzindo, guardando e protegendo o meu e o seu coração. Por isso, às vezes, nós não entendemos a importância de uma entrega. Queremos reter, queremos segurar. Mas Deus não está buscando retirar de você. Deus não está te levando a um sofrimento, pelo contrário, Deus está te levando ao caminho da vida. Dizendo, filho, eu só estou tentando cuidar do teu coração, conduzi-lo, direcioná-lo. Por isso, quando Ele diz perdoe, Ele não quer te humilhar. Deus quer que você seja livre. Por isso Ele disse, perdoe aqueles que te ofenderam, aqueles que te machucaram, aqueles que te geraram dano. Perdoe. Perdoe porque eu estou protegendo o teu coração. Libera ele. Libera ele. Mas é porque você não sabe o que me fizeram, o que meu pai me fez, o que minha mãe me fez, eu nunca nem tive coragem de contar para ninguém. Você não sabe o que aquela pessoa me fez. Confie. Confie. Ao cheiro das águas brotará e haverá vida. Deus quer fazer muito mais em você. Deus quer fazer muito mais na sua casa. Deus quer fazer muito mais onde você mora. Deus quer fazer muito mais nos seus filhos. Deus quer fazer muito mais na sua vida financeira. Deus quer fazer muito mais no seu ministério. Deus quer fazer muito mais em todas as áreas da sua vida. Simplesmente confie. Ainda que você esteja como um tronco queimado, cortado, envelhecido, pelas águas do Espírito Santo, brotará, renascerá, tornará a viver. Jó aqui, nesse sentido, quando nós lemos essa história, ele estava se sentindo exatamente desta forma. Imagina um homem que no único dia morreram todos os seus gados, todos os seus filhos, morreram empregados. Jó perde todos os bens. No único dia, sua mulher ainda olha para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Imagina tudo isso acontecendo. Tente se colocar no lugar deste homem. Às vezes, por menos, nós já queremos desistir.
por menos, porque perdemos um emprego, porque perdemos um relacionamento, porque de repente um casamento não deu certo, porque de repente uma enfermidade chegou. Nós já estamos pensando em desistir, em parar. Jó, no único dia, ele perde todas as coisas, como um tronco literalmente cortado. Mas olha o que Jó diz no capítulo 2, versículo 10. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal, e em tudo isto não pecou Jó. Sabe o que Deus, em muitos momentos, Ele quer nos ensinar? Existem momentos e tem coisas que Deus não quer somente fazer o milagre, Ele quer nos ensinar. Existem momentos em que Deus não quer somente fazer o milagre, Deus, Ele quer nos ensinar. Grave isso, aquilo que você não pode transformar, está transformando você. Aquilo que você não pode transformar, está te transformando. Existiram muitos momentos na minha vida em que eu dizia, por que que comigo isso não acontece? Por que que de repente, com outros, o milagre simplesmente ocorreu? E por que comigo o milagre não aconteceu? Se o nível da fé foi a mesma, quando eu orei, quando de repente eu busquei, e demorei para aprender isso, que aquilo que eu não podia transformar, estava me transformando. Quantas pessoas que às vezes eu fiz o mesmo discipulado, e viveram o que precisavam viver, mas outras pessoas pareciam duras na queda. Sabe aquele filho em casa que de repente você deu uma criação, e você diz, esse aqui eu estou tentando, mas parece que ele é muito mais difícil. Sabe o relacionamento às vezes em casa, entre marido e esposa, em que de repente você diz, mas por que ela é assim? Está indo na mesma igreja, no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra. De repente olha para o marido e diz a mesma coisa. Por que será que ele não enxerga? Ei, aquilo que você não pode transformar, está te transformando. Sabe aquela cura que você tanto busca? E de repente ainda o milagre não aconteceu? Não é porque ele não aconteceu que Deus não quer fazer. Não é porque ele ainda não aconteceu que Deus não queira fazer. Deus simplesmente está em muitos momentos nos ensinando. Fé não é simplesmente viver do que vê. Fé é vivermos do que cremos. É o firme fundamento das coisas que se esperam, e muitas vezes não temos paciência para esperar. Não queremos insistir, queremos coisas instantâneas. Eu clamo e acontece. E Deus em muitos momentos está ensinando e dizendo, filho, eu estou te ensinando o caminho da verdadeira fé, que é aquela que aprende a esperar. É aquela que não vive pelo que vê. Sabe aquele filho que ainda não está aqui na igreja? Sabe aquele marido que ainda não chegou aqui? Sabe aquela esposa que ainda não se converteu? Sabe aquela situação que você às vezes não está entendendo por que não é transformada? Deus está te ensinando muitas coisas. Só se abra
para isso. Não pense, mas neste culto era muito bom se meu marido estivesse, minha esposa estivesse, meus filhos estivessem. Ei, tem coisa que não está acontecendo, porque não tem a ver com eles, tem a ver comigo, tem a ver com você. Entenda o que Deus está fazendo em nós, quando Ele disse a Moisés: Moisés, suba lá, vai lá e diga a Faraó que liberta o meu povo. O mesmo Deus era o Deus que endurecia o coração de Faraó, e Moisés ia, e quando Moisés chegava, o que Faraó dizia? Não vou libertar o povo. Quem será que Deus estava trabalhando? Quem será que Deus estava tratando? Às vezes nós achamos que Deus está falando com todo mundo, menos conosco. Às vezes nós achamos que o outro precisa perdoar, que o outro precisa amar, que o outro precisa disso, que o outro precisa me servir mais. Você não conhece meu marido, é por isso que você está dizendo isso. Você não conhece os meus filhos, você não conhece os meus relacionamentos, é por isso que você está dizendo isso. Você não conhece meu patrão. Muitas vezes nós estamos achando que Deus sempre está trabalhando nos outros, enquanto Ele está trabalhando em nós. E enquanto nós não entendemos isso, ficamos na mesma fase. E enquanto nós não entendemos as lições que Deus está buscando nos dar, sempre achando que o problema é o outro, nós não conseguimos avançar, evoluir. Por isso nem sempre vivemos aquilo que literalmente Deus tem. Deus, Ele estava aqui trazendo essa direção, apesar de Jó ser justo, temente, não ter pecado, amaldiçoando Deus. Jó, a palavra do Senhor no capítulo 38 nos mostra que Jó, ele pede explicações a Deus. E eu gostaria aqui de ler com você Jó capítulo 38, versículo 4. Vou ler o versículo 1, pular para o 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Jó, naquele momento que ele estava passando, a Bíblia diz que Jó não pecou, mas Jó buscava muitas explicações. Jó buscava em Deus respostas. Talvez você chegou aqui desta mesma maneira, buscando em Deus respostas. Deus, por quê? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer comigo? O que eu não estou entendendo ainda? O que está acontecendo? Jó estava da mesma maneira. E quando nós pegamos no capítulo 38, Jó, ele começa a pedir explicações para Deus pelo seu sofrimento. E é quando Deus aqui diz: muitos, onde estava quando eu? Onde estava quando eu? Então aqui começa dizendo no versículo 1: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse a ele, versículo 4: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? Quem colocou a pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Sabe o que Deus ele estava fazendo aqui? As perguntas que Jó estava recebendo, é porque Deus estava mostrando a Jó a sua soberania. Sabe o que Deus estava mostrando e tentando ensinar a Jó? Jó, eu sei que talvez você não esteja entendendo muita coisa,
Por isso ele diz: onde você estava quando eu criei tudo? Deus estava dizendo: Jó, simplesmente confie, porque eu ainda continuo no controle de todas as coisas. Entende o que Deus muitas vezes está fazendo? Deus está nos mostrando que Ele é soberano, que Ele cuida, que Ele ama, e que tudo está no controle das suas mãos. Nada fugiu ao controle de Deus, mas veio uma pandemia, Deus continua no controle de todas as coisas. Mas de repente, entes queridos morreram, pessoas próximas morreram, Deus continua no controle de todas as coisas. De repente uma enfermidade chegou, Deus continua no controle de todas as coisas. E as promessas, como vão se cumprir? Porque agora tudo deu errado. Deus continua no controle de todas as coisas, e cada promessa vai se cumprir na sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não importa onde estão os teus hoje, o que importa é a palavra que está sendo liberada do altar, e você vai viver grandes coisas no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quando o nosso mundo desaba como Jó, o mundo dele desabou, podemos nos aproximar do trono, entregar nossas perguntas, dores a Ele. Podemos fazer tudo isso, mas pode ser que Ele nem sempre nos responda como nós esperamos ou gostaríamos, mas pode estar certo da sua soberania e do seu controle. Deus estava se revelando a Jó de uma forma profunda. Em muitos momentos, Deus só está nos fazendo o conhecer ainda mais. Em muitos momentos nós achamos que conhecemos a Deus, porque levantamos as nossas mãos, porque aceitamos a Jesus, porque nos batizamos, porque eu já estou há 10 anos na igreja, porque eu já sou um pastor. Em muitos momentos nós achamos que já conhecemos a Deus plenamente, mas Deus a cada dia vai nos levando a uma profundidade que nós entendemos que não conhecemos plenamente, porque o seu amor é muito grande, porque a sua misericórdia excede o nosso entendimento, porque aquilo que Ele faz foge ao nosso conhecimento. É isso que Deus Ele faz, nos leva à profundidade. Profundidade é ir ao desconhecido. Se você está ainda no controle, você não está na profundidade. Quem já viu aqui o fundo do mar? Pelo menos num vídeo, numa televisão. Fundo do mar é um lugar muito escuro. Não à toa quem assiste aí Nemo já vai ter uma dimensão quando aquele peixinho com a luzinha aparece, e ele vai seguindo a luzinha e de repente, porque era tudo escuro. Mas é nas profundidades que estão as maiores riquezas. É nas profundidades que coisas novas são descobertas. É na profundidade que nós passamos a viver coisas jamais vividas. Até quando ficará na superfície? Até quando ficará agarrado, dizendo: daqui eu não solto, daqui eu não largo? Deus está te levando a profundidades, águas profundas, ao desconhecido. Não tenha medo. Dores acontecerão lá.
Quem vai a profundidades, em muitos momentos o ouvido dói, a pressão faz você querer subir novamente. Principalmente se não houver um treinamento, a pessoa desiste. Por isso entenda que na profundidade vai doer muitos momentos. Na profundidade, em muitos momentos nos sentiremos só, porque está escuro. E parece que Deus não está ali. Parece que estamos abandonados. Mas entenda que mesmo lá na profundidade, Deus sempre se faz presente. É quando nós nos entregamos, mergulhamos. É quando nós nos doamos ao desconhecido. É muito gostoso segurar ou ficar no local que nos sentimos seguros. Mas Deus quer nos levar a viver coisas novas, coisas maiores. É lá na profundidade que nós aprendemos a confiar, nós entendemos mais quem Ele é. É na profundidade que nós não só falamos, mas vivemos na dimensão de que Deus é suficiente e de que Deus é tudo. É só lá na profundidade que as experiências vêm, que nós vemos e vivemos riquezas, tesouros, que de repente estavam escondidos e eu nem sabia que existia. E vivia minha vida toda preso, amarrado em coisas que de repente nunca me levaram a lugar nenhum. Deus, Ele estava ali trazendo uma lição na vida também de Jó, até porque Deus não faz nada por acaso. Tudo que você ainda não tem está fora da sua zona de conforto. Entenda isso. Tudo que você ainda não tem está fora da sua zona de conforto. É preciso coragem para começar, mas é preciso muito mais coragem para se desprender e recomeçar. Quantas vezes Deus nos entrega algo e queremos nos agarrar naquilo? Seja um marido, um casamento, um bem, um carro, uma casa. Quantas vezes Deus nos dá coisas que nós nos prendemos, agarramos e não queremos mais soltar? Quantas vezes isto acontece? Coragem de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas hoje já não são mais de Deus para você. Amizades, relacionamentos. Quantas vezes eu tentei segurar amigos, em que Deus dizia: eu te dei este amigo, mas agora ele já não é um bom amigo para você. E no começo eu tentava agarrar, e sofria com isso. Quantas vezes eu conquistei bens, e Deus dizia: vende. Deus dizia: saia. E eu dizia: será? Quantas vezes eu estava agarrado naquilo, porque era minha conquista. Um filho, um casamento, um ministério, um cargo. Por isso nós temos que ter coragem sim para começar, mas muito mais coragem para se desprender
e recomeçar, segundo a direção que Deus dá. Não é porque Ele te deu uma coisa que você vai viver eternamente com aquilo. Deus quer te levar a coisas desconhecidas. E muitas vezes, para que você viva o desconhecido, você precisa retirar, abandonar certas conquistas, certos sentimentos. Sabe, sentimento de ódio, de rancor, de raiva. É preciso retirar para que o novo venha. E Deus está dizendo: se desprenda disso, porque eu estou conduzindo o seu coração para a vida. Eu tenho muito mais para você. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que eu passei aqui, o trechinho dele. Eu não sei o nome do filme, porque deve ser até de terror. Mas tem um trechinho na internet, que eu já dei aqui para alguns líderes e oficiais, em que a mulher está dirigindo numa estrada muito escura, e de repente o combustível dela acaba. E quando o combustível dela acaba, o carro desliga. E naquele momento que o carro desliga, ela começa a olhar pelo retrovisor, olhar para trás, olhar para frente. Ela vai para o banco e fica olhando para todos os lados, porque era uma escuridão total. E de repente aparece um rapaz que ele não conseguia falar. E aquele rapaz, por não conseguir falar, ele começa a tentar se comunicar com ela, batendo no vidro. E ela entra em pânico dentro do carro. Simplesmente ela entra em pânico e ela começa a correr para um lado e corre para o outro dentro do carro. E o cara desesperado batendo nos vidros. E de repente ele pega uma pedra. Quando ele pega essa pedra e quebra o vidro, ela começa a gritar, a gritar. Ele vai, abre a porta do carro, ele pega ela pelo pé e começa a puxar e ela segurando nos bancos, segurando no cinto, segurando em tudo. E quando com muito sacrifício ele arranca ela, vem um trem e leva o carro. Eu sei que isso pode ser uma representação, mas quantas vezes Deus está fazendo isso conosco, tentando te tirar do caminho mau? Quantas vezes Deus está te puxando, dizendo: filho, esse caminho não é bom. Filho, o trem vai vir e vai te levar. Filho, se desprenda dos teus bens materiais, se desprenda do orgulho, se desprenda da vaidade, se desprenda dos sentimentos maus. Quantas vezes Deus está falando, tentando nos tirar do carro, e nós estamos segurando em tudo, e dizendo: daqui eu não saio, aqui é o meu lugar seguro. Mas este lugar não te levará à vida. Um trem está vindo. Jesus está trabalhando. Por isso, mergulhe, confie. Esse Pai é bom o tempo todo. Se você lê em Gênesis, na criação, e tudo que Deus fez era bom. Não é porque Deus de repente retirou as coisas de Jó, ou porque permitiu retirar, em que Deus não estava cuidando de Jó. Há muitas pessoas que acham que simplesmente estava havendo uma guerra entre o bem e o mal, entre diabo e Deus, e coitado de Jó que estava no meio disso tudo. Mas na verdade tudo tem um propósito de Deus. Deus não permitiu que fizesse o que fez com Jó por acaso. Deus estava guardando o coração daquele homem ainda mais. Porque ainda que a Bíblia diga que ele era temente, reto, íntegro, ninguém sabe como seria o futuro dele. Ninguém sabe como seria a vida dele lá na frente. Mas Deus cuida
dos nossos corações. Eu creio que Deus estava protegendo e dizendo: Jó, eu tenho muito mais para você. Jó, a minha presença vale muito mais. Jó, eu estou cuidando do seu coração. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja machucando, Jó, eu estou cuidando de você, porque muito mais eu farei na sua vida. Talvez esteja doendo, talvez esteja machucando, talvez em muitos momentos você não esteja suportando, mas acredite, Deus está cuidando de você, Deus está te protegendo e conduzindo o seu interior. Não importa o que você perdeu, ainda que seja uma árvore cortada, ainda que não haja mais esperança, ao cheiro das águas, tudo brotará, renovará, renascerá, e você viverá muito mais, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos traz muitas direções. Aqui, Jó capítulo 42, versículo 1 ao 5, ele termina dizendo aqui: então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu te perdoarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos, ele te veem. Não importam as circunstâncias, a esperança para você, a esperança para a tua casa, a esperança para a tua saúde, a esperança para você. Aleluia! E a palavra aqui de Deus no 42:10 termina dizendo: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo que Jó antes possuía. Acredite, dor, sofrimento, medo tem o propósito de moer em muitos momentos o orgulho que há em nós, a vaidade que há em nós. Há um propósito para tudo aquilo que ocorre. Por que moer o orgulho? Porque Deus está cuidando dos nossos corações. Deus traz uma direção aqui nessa noite. Ele não está te cortando, Ele está te podando. E a poda tem um propósito dos céus na sua vida. A poda tem um propósito dos céus, o futuro da árvore. Deus está te olhando lá na frente. Deus sabe o que você viverá. Ele só está hoje conduzindo o seu coração, protegendo ele, guardando ele. Ontem em casa, quando eu saí dos meus pais, eu estava indo para o estacionamento, e aí eu estava cansado, irritado, e aí, obviamente, por este vício, que eu luto contra ele, vencendo todos os dias, da irritação, em muitos momentos. Isso não tem a ver com os outros, tem a ver comigo, e eu tenho aprendido isso no 30 semanas, você que ainda não veio no 30 semanas, participe às sextas-feiras. E quando eu cheguei próximo do carro, a minha esposa tinha deixado as malas junto com as crianças, entrado no carro, já estavam dentro do carro. E aí eu fiquei bravo que as malas estavam fora do carro e entrei no carro.
E aí quando eu vi, eu já estava irritado com a Giovana, falei bravo com ela, cheguei em casa, subi, fui fazer essa ministração, minha esposa entrou no quarto, e ela disse: eu só quero te avisar uma coisa, se você não percebeu, o que você fez não foi legal para ela. Aí, se fosse antes, eu diria: deixa isso para lá. Aí eu mentalizei, diante da crença que eu tinha paralisadora, de que eu posso errar. A questão é como eu vou lidar com meus erros. E aí foi quando ela saiu do quarto, voltou para a sala. Passou uns 5 minutos, a Giovana veio, bateu na porta do quarto, entrou no quarto e disse: pai, olha o que eu consegui escrever. Gigi, eu estou escrevendo, pai, olha a minha letra. E eu fiquei olhando, ela escrevia e disse: filha, que lindo. Aí ela ia saindo, eu disse: filha, vem aqui. Aí ela voltou, aí eu disse: olha nos meus olhos. Filha, você desculpa o papai, você perdoa porque o papai ficou irritado com você, não era para eu ter feito aquilo. Você me perdoa? Ela olhou: sim, pai, eu desculpo, eu perdoo. Não, disse: filha, isso tem a ver com o papai errou, e não foi legal o que eu fiz. Você me perdoa? Ela disse: sim, pai, perdoo. E aí ela saiu do quarto, e daqui a pouco veio a esposa e disse: parabéns. Porque ela chegou lá, alegre, feliz, dizendo: mãe, o papai me pediu desculpa. E aí ela olhou para mim, aumentando o nível do teste, do treinamento, e disse: eu também não mereço desculpas. Antigamente, jamais eu pediria desculpas. E aí eu olhei para ela e disse: me perdoe, me desculpe, eu errei. Sabe por que hoje eu vivo nessa dimensão? Porque eu entendi o que Deus está fazendo no meu coração. Eu entendi que meu orgulho precisa ser moído, para que a vida entre. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, jamais encontrará vida. Fique de pé. Deus está nos levando a ser quem Ele nos chamou para ser. Deus está nos fazendo valorizar aquilo que em muitos momentos nós não valorizamos. Até quando você vai ter que perder, eu vou ter que perder para entender os reais valores da vida? Quantas vezes precisamos perder a saúde para valorizar a saúde? Quantas vezes precisamos perder um casamento para valorizar o casamento? Quantas vezes precisamos perder os filhos para depois valorizar os filhos? Quantas vezes precisamos perder saúde, vai perdendo, dores atrás de dores. Você acha que esta é a vida que Deus planejou para mim e para você? Será que não tem algo aí que precisa ser tratado, trabalhado? Será que não temos que entender mais a grande soberania de Deus? Será que não há orgulhos que precisam ser moídos? Será que não há sentimentos que precisamos entregar? Por isso eu te convido agora a se lançar no desconhecido. Você que entrou hoje aqui e tem algo a entregar a Deus, saia do teu lugar e venha ao altar. Se você tiver algo a entregar, seja um sentimento, seja um sonho, de repente você está lá agarrado no seu sonho e dizendo: daqui eu não saio porque foi Deus que me deu. Mas talvez Deus esteja te pedindo. Você tem coragem de entregar? Como um dia eu tive que fazer com um grande sonho que eu tinha em ser jogador, e faço isso até hoje com o meu ministério. Naquele momento eu disse a Deus: é um sonho que eu tenho no meu coração, mas eu não quero mais os meus sonhos, eu quero os teus sonhos. E eu liguei para o meu pai e eu disse: eu estou voltando
porque eu entendi o que Deus tem para mim. Só que durante essa caminhada, não é porque eu estou na igreja, que eu estou num sonho, que simplesmente não precisa ser mais entregue nada. Quando eu tive as minhas filhas, era um sonho, e eu disse para Deus: Deus, no momento mais crucial, que quase perdemos a Giovana, se é o sonho só do meu coração, e é uma necessidade de entregar, eu entrego ao Senhor, eu entrego. O que você precisa entregar? A história de uma vaquinha, em que um fazendeiro tinha num curral, numa fazenda, e esta vaquinha era o bem de sobrevivência deles, até que o mestre e o discípulo chegam naquele lugar, e a única coisa que eles tiveram a oferecer a eles foi um copo de leite, porque é o que eles tinham para oferecer. A fazenda era grande, daria para se fazer muitas coisas, mas a única coisa que eles tinham na fazenda era uma vaquinha. E conta a história que o mestre e o discípulo ficaram uma noite, e quando eles saíram pela manhã, eles estavam indo embora, agradeceram o proprietário, e eles chegando no fim lá do monte, eles viram perto do precipício a vaquinha que sustentava aquela família. E o mestre olha para o seu discípulo e diz: empurre a vaquinha. E o discípulo diz: empurrar a vaquinha? Você está louco? É a sobrevivência desta família. E ele diz: empurre a vaquinha. E o discípulo, sem entender nada, chega próximo da vaquinha, com muita dor no coração, ele empurra a vaquinha, e a vaquinha e não se ouve mais da vaquinha. Ele olha e diz: a vaquinha morreu, o que vai ser desta família? E eles vão embora, e aquele discípulo, sem entender nada, questiona na sua mente o seu mestre, e muito tempo se passa, até que eles voltam a este mesmo lugar, e quando eles retornam, eles não reconhecem o local, porque a casa era mais bela, o número de funcionários era maior, tudo tinha melhorado, e o discípulo olha e diz: será que eles venderam? Será que alguém comprou o lugar? Cadê aquela família? E o rapaz, o dono, diz: não, sou eu. Ele diz: o que aconteceu? Aí o dono diz para o discípulo: sabe aquela vaquinha que era o nosso sustento? Isso, aquele dia que vocês foram embora, no dia seguinte nós encontramos a vaquinha morta. Você acredita? E o discípulo fica quieto. Aí ele diz: não, mas não precisa ficar preocupado não, porque depois daquele dia nós começamos a fazer muito mais coisas. Nós entendemos que daria para plantar, que dava para fazer muito mais, e nós começamos a fazer. E hoje nós sentimos falta sim da nossa vaquinha, porque nós amávamos, mas nós crescemos, nós estamos vivendo coisas que nós jamais pensávamos, e o mestre e o discípulo vão embora, e quando eles estão no meio do caminho, o mestre diz ao seu discípulo: você entendeu o quanto era importante empurrar aquela vaquinha? Qual é a vaquinha que você precisa empurrar para ir aonde Deus quer que você vá? Se você tem algo a empurrar, vem à frente, nós vamos orar. Fique à vontade. Se você não tem nada, fique no seu lugar, não tem problema algum. Isso é para quem entende que há algo aqui dentro, que eu preciso largar, eu preciso colocar nas mãos de Deus, eu preciso entregar, seja um sentimento,
seja um relacionamento que ainda dói, que machuca, uma causa na justiça que eu não quero abandonar esta causa. De repente um sonho que está aí dentro de você, que você diz, não, este sonho eu não entrego, isso é de Deus. O que você precisa entregar? Ao cheiro